Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar sobre a entrevista mais recente do Messi, onde ele foi perguntado e respondeu sobre vários tópicos, sendo eles os principais: família, MLS, Barcelona, Europa, jogadores que ele acompanha e também, claro, sobre Copa do Mundo, coisa que eu sempre quis que ele falasse pelo menos um pouquinho mais sobre isso, afinal de contas, nas últimas entrevistas, a resposta do Messi sobre estar na próxima Copa do Mundo era um pouco vaga, ele não falava muito sobre isso, e dessa vez ele respondeu mais de uma maneira mais concreta, que a gente pode imaginar de repente um norte já para a Copa de 2026, tá certo? Antes de tudo, rapaziada, queria muito agradecer vocês. A ideia quando eu criei esse canal nem era exatamente fazer tanto vídeo sobre o Messi, mas devido aos comentários muito positivos de vocês, obrigado de coração. É muito interessante, eu gosto muito de fazer vídeo sobre o Messi, tá? Então, obrigado de verdade a vocês que apoiam muito fazer vídeo sobre este memorável camisa 10, tá certo? Rapaziada, desde que o Messi, na verdade, se mudou para a MLS, eu devo ter ficado no máximo 2 a 3 jogos sem fazer vídeo do Inter Miami pra falar sobre o time e sobre o Messi. De resto, todos os jogos do Inter Miami devo ter feito vídeo pra falar sobre isso então. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos falar sobre essa entrevista do Messi, onde ele foi perguntado sobre várias coisas e falou algumas coisas muito interessantes. Principalmente sobre Barcelona, sobre a Copa do Mundo, vou falar sobre isso com vocês então. Vamos começar sobre Barcelona, quando ele foi perguntado sobre a saída dele, por que ele não quis continuar em algum outro clube na Europa, e tem uma frase dele que chama muita atenção, que eu vou colocar aí na tela para vocês verem também. Abre aspas, eu tinha a intenção de voltar para o Barcelona e poder voltar para o lugar que eu sempre quis estar, mas não foi possível novamente. Depois disso virou uma decisão familiar. O fato de termos vencido a Copa do Mundo também teve um grande impacto. Estava claro que não queria jogar em nenhum outro time na Europa, não queria ir para nenhum deles. Ou seja, aqui a gente tem uma coisa muito interessante, porque eu me lembro que na época, vários jornalistas de muita credibilidade, inclusive brasileiros que acompanham muito na Europa, imagino que vocês já saibam, noticiaram que algum time da Premier League, que eles não foram autorizados a falar quem era, procurou o Messi para contratar, quando ele saiu do PSG. Mas o Messi, então, como ele explicou nesse próprio trecho, uma decisão familiar. Ele não queria ir para outro time na Europa sem ser o Barcelona. E aqui vai uma tristeza pessoal minha de pensar que, pô, infelizmente o Barcelona estava completamente ferrado financeiramente, e ainda tá um pouco, é verdade, embora a situação já esteja um pouco melhor, mas assim, o contexto dentro do Barcelona ferrado financeiramente, questão de fair play financeiro e até dos próprios clubes, até do próprio cofre, infelizmente não foi possível o Messi voltar. Torço muito para voltar ainda um dia. Eu acho que diferente do Cristiano com o Real Madrid, que saiu por uma opção própria, o Messi com o Barcelona, cara, o Messi teve que sair forçado através daquela entrevista, chorando, enfim, na pandemia, sem presença de público, uma coisa que ele não queria sair do Barcelona. Então, tomara que ainda um dia ele volte para encerrar esse capítulo, tá certo? Vamos por ordem aqui então, ainda falar um pouco mais sobre Barcelona. O Messi falou sobre Guardiola e sobre uma pergunta muito interessante do repórter também, sobre a questão do Tito Vilanova, falecido treinador do Barça, enfim, toda a relação daquela época, eu vou colocar para vocês verem também. Sim, foi muito difícil e o que aconteceu com o Tito Vilanova nos afetou muito. Ele nem sempre estava conosco, mas sentíamos tudo o que ele estava passando e sabíamos que ele estava passando por momentos difíceis, que ele estava sofrendo e que ninguém sabia como isso terminaria. Claro que isso afetou muito a equipe de uma forma ou de outra. No entanto, naquela temporada começamos muito bem e conquistamos um número recorde de pontos no campeonato, se não me engano. Mas sim, foi uma temporada difícil em todos os sentidos da palavra por causa de tudo que aconteceu. Ele falou um pouco mais aqui do Guardiola também, então, o seguinte, Guardiola para mim é algo completamente diferente. O homem que ama detalhes, tem uma mentalidade diferente e tem uma visão que os outros não veem. Mudou completamente o futebol. Depois de todos nós, todos queriam imitar o Barcelona. O Messi também falou um pouco sobre como ele foi bem acolhido no início de carreira no Barcelona, citando alguns jogadores e também o próprio técnico daquela época, que eu vou colocar aí para vocês verem também. Eu sempre digo que o primeiro vestiário em que entrei foi excepcional. Sou muito grato pela forma como todos me receberam. Ronaldinho, Deco, Silvinho, além de Xavi e Iniesta que estavam lá. E Puyol, eram grandes nomes e o time era incrível. Vencemos a Liga dos Campeões pela primeira vez depois de uma longa ausência do Barça. E o fato do Rijkaard ter confiado em mim e me feito parte daquela equipe foi ótimo pra mim. Eu gostei muito. Ele foi perguntado também sobre qual foi o melhor jogador que ele jogou junto, e o entrevistador citou alguns nomes, como por exemplo Eto'o, David Villa, Suárez, próprio Neymar também, e o Messi respondeu sobre isso. Não posso dizer que o último foi o melhor, mas foi ótimo sem dúvida, porque a presença de Neymar e Suárez acrescentou muito. Tínhamos a arma dos contra-ataques, não precisávamos construir tanto jogo e podíamos atacar rapidamente. Além disso, tanto Neymar quanto Suárez eram monstros na frente do gol, capazes de driblar e mudar o rumo do jogo. Mas, como eu disse, é difícil dizer quem foi o melhor, porque cada etapa foi especial, e todas foram ótimas. Eto'o, David Villa, Henry,
Todos estavam em altíssimo nível, todos brilharam, sempre tive a sorte de ter companheiros especiais ao meu lado. E isso é muito interessante, o Messi costuma sempre dar crédito aos seus companheiros, sabe? O Messi me passa uma impressão de que ele não é o cara que gosta sempre de ser os holofotes. Se uma pessoa está ajudando ele, parece que ele coloca esse cara pra cima. É o famoso jogador que eu disse num dos últimos vídeos do Inter Miami. O ruim vira mais ou menos, vira bom. O bom vira muito bom e o muito bom vira excelente. O Messi é um cara que facilita o jogo e mesmo que eu tenha dado um exemplo futebolístico, parece que isso aí também se aplica na vida dele, em considerar as pessoas. Próximo tópico aqui então, vamos falar um pouco sobre a seleção da Argentina. Ele foi perguntado sobre o início, sobre o filho dele que perguntou: papai, por que na Argentina te criticam tanto? E se liga só na resposta. Abre aspas, foi muito triste. Alguns questionavam minha nacionalidade. Cresci na Espanha sim, mas sempre amei a Argentina. Thiago me perguntava o motivo de me odiarem. De 2014 a 2018 foi muito difícil, sofremos muito. Mas no final fomos felizes. E aqui eu vou falar para vocês já, meio que numa questão de ordem, sobre como começou essa era vencedora da seleção da Argentina. Muita gente pensa que foi só em 2021, quando ganhou a Copa América, mas o Messi na verdade disse que foi um pouco antes, 2019. Pós um contexto bem conturbado ali com o Sampaoli, quando ninguém queria assumir a Argentina e chegou o Sampaoli. Dando o exemplo que eu falei há pouco tempo atrás, o Messi ergue pra cima quem ajudou ele. E nesse caso ele falou sobre o Scaloni no final da seguinte frase, vou colocar aí pra vocês verem também. Acho que depois da Copa América de 2019, esse grupo forte e impenetrável realmente começou a tomar forma e com o tempo o time começou a encontrar seu estilo de jogo. É verdade que fomos eliminados pelo Brasil, mas éramos o melhor time e coisas aconteceram naquela partida que poderíamos ter mudado o resultado. Saímos sentindo que merecíamos mais. Desde então, o time começou a vencer, começamos a acreditar mais em nós mesmos, encontramos nosso próprio estilo e continuamos jogando da mesma forma de sempre. Amadurecemos como equipe ao mesmo tempo em que crescemos como grupo. Acho que o que o Scaloni fez desde o início foi ótimo, porque nunca foi fácil assumir naquela época, do jeito que ele chegou, vindo do Sub-20 e de repente se viu. Pois é, para quem não sabe, fiquei a curiosidade, o Lionel Scaloni nunca teve um trabalho num grupo profissional, ele trabalhava no Sub-20 e de repente foi colocado lá, na seleção argentina, e as coisas começaram a acontecer. E a gente viu a Argentina então se sagrando campeã da Copa América de 2021, depois teve a conquista da finalíssima, depois a Copa do Mundo, depois mais uma Copa América, então os caras realmente ainda não pararam de vencer. E acho que enquanto o Messi não se aposentar, realmente a Argentina ainda tem um chão aí para percorrer com algum tipo de conquista. Porque eu falo isso não só em questão de Copa do Mundo, mas aqui na América do Sul, cara, as outras seleções não estão dando conta de lidar com a Argentina. O Brasil a gente tá vendo que realmente tá numa zona completa, e o Uruguai, por mais que tenha se ajeitado, recentemente teve todo aquele contexto do Bielsa ser um treinador assim um pouco difícil de lidar, então a coisa também tá meio degringolada, parece. E a Colômbia, que tem uma ótima seleção, a gente viu na final da Copa América que, no fim das contas, fez um ótimo jogo, mas não deu conta de parar a Argentina. Então, assim, acho que a Argentina, pelo menos no contexto sul-americano, ainda tem um tempo para seguir vencendo. Pelo menos essa é a impressão que me passa. Vamos seguir aqui então. Agora falando sobre a Copa do Mundo, mas não sobre a Copa do Mundo de 2026 ainda. Vamos falar sobre a Copa do Mundo de 2022. Vou colocar aí para vocês verem então as principais falas do Messi. Começando sobre uma pergunta referente à primeira derrota da Argentina na primeira rodada para a seleção da Arábia Saudita. Pô, aquilo lá foi inesperado, né? Convenhamos. Foi um golpe muito duro, porque éramos os menos esperados para começar daquela forma. Tínhamos jogado muitas partidas sem perder, e todo mundo dizia, Arábia Saudita está tudo bem, sem problemas. Mas eu sempre digo, as primeiras partidas são as mais difíceis. A verdade é que a partida contra o México foi muito difícil, principalmente mentalmente, porque sabíamos que o empate poderia deixar uma pequena chance, mas uma derrota nos teria eliminado diretamente. Ao mesmo tempo, não controlamos nosso destino mesmo com o empate, mas sabíamos que vencêssemos a última partida, poderíamos nos classificar. Lembro-me que aqueles dias, especialmente os dias que antecederam a partida, foram muito difíceis. E agora ele foi perguntado de qual momento ele mais gostou, e eu vou falar pra vocês o seguinte. O Messi considera um dos gols mais importantes daquela Copa o gol contra o México, no segundo jogo. Porque assim, se a Argentina não vencesse o jogo contra o México, dependeria muito de uma vitória contra a Polônia, que até deveria acontecer na última rodada, no terceiro jogo da fase de grupos da Copa, mas se a Argentina passasse em segundo, ela pegaria a França. E aí era um contexto bem diferente, com uma Argentina totalmente sem a mesma confiança de que embalou até a final da Copa. Imagina se a Argentina que sagrou o Messi campeão daquela Copa é eliminado numas oitavas de final para a França. Ia ser uma coisa completamente diferente, né? Para vocês verem como um gol pode ter total importância. Por isso o Messi caracteriza aquele gol contra o México de fora da área de uma forma muito especial. Ele falou sobre isso então.
O entrevistador perguntou de qual momento você mais gostou, vencer o México depois de tudo que eles estavam dizendo ou a vitória sobre a Holanda depois do que Van Gaal disse, ou talvez a vingança contra a Croácia. E o Messi respondeu então, na verdade aproveitei tudo, do primeiro ao último dia, porque eu realmente aproveitei cada momento e eu fui lá com a intenção de aproveitar, não importa o que acontecesse, para viver cada momento de forma mais prazerosa possível. Mas talvez o momento mais gratificante para mim foi contra o México, não por causa das pessoas ou algo assim, não tem nada a ver com isso, mas porque aquele gol foi um alívio e uma pressão terrível. E nos trouxe de volta um pouco da calma e confiança. Olha só, vou falar uma coisa pra vocês, o Messi às vezes, não sei se pela questão da tradução, mas parece que são respostas às vezes um pouco vagas, sabe? Mas assim, eu não acho que o Messi seja o melhor dos entrevistados possíveis, mas vou falar pra vocês, referente às outras entrevistas que eu acompanhei, essa entrevista me pareceu já um pouco mais concreta, com mais seriedade da parte do Messi. Embora ele falou ali muito sobre aproveitar, curtir, parece que ele leva as coisas de uma maneira muito leve, sabe? Mas ele falou mais pra frente sobre competitividade, que eu vou falar isso aí pra vocês também. Enfim, prosseguindo aqui então, ele foi perguntado sobre antes da final da Copa do Mundo como a Argentina estava. Eu vivenciei tudo de forma diferente, eu estava calmo e me divertindo, novamente. Ele leva as coisas muito numa paz, parece. Apesar da ansiedade natural que surge na véspera da partida. Mas naquela época estávamos muito confiantes, nos sentindo fortes e estáveis, e tínhamos muita autoconfiança, estávamos psicologicamente confortáveis antes da partida. Mesmo que a França tivesse jogadores que podiam te machucar porque eram grandes estrelas, mas sabíamos que, se jogássemos o nosso estilo, eles sofreriam muito devido à natureza do seu jogo. Estávamos acostumados a fazer o que tínhamos que fazer. Então, desse ponto de vista, estávamos tranquilos e curtimos muito a partida. Enalteceu também o Dibu Martínez, abre aspas, sabíamos que tínhamos aquele monstro quando se tratava de pênaltis contra a França. Novamente o que eu disse, o Messi exalta quem ajuda ele, quem faz parte do processo dessa gestão vencedora. E outro, o Dibu Martínez não foi importante apenas no jogo contra a França, né? Desde a Copa América de 2021 que a Argentina ganhou, ele já tinha sido importante. E na própria Copa do Mundo, se você for ver bem, pô, irmão, as defesas dele nos pênaltis do Van Dijk, ali as defesas do Dibu Martínez contra a seleção holandesa naquele jogo memorável de quartas de final, que assim, é um pouco ofuscado pelo que foi a final contra a França, mas aquele jogo, eu sempre recomendo vocês verem, os melhores momentos pelo menos. Aquele jogo entre a Argentina e a Holanda foi um dos melhores jogos da história da Copa do Mundo. Não só pelaquela assistência maluca que o Messi deu, mas também por todo o contexto, a provocação ao Van Gaal, os argentinos brigando com os holandeses, aquela bolada que o Paredes deu no banco de reservas, cara, é um jogo muito louco. Pô, eu amo aquele jogo de paixão, sinceramente. Aquilo lá é entretenimento puro, então fica aí o contexto também, um contexto fora de contexto, porque eu fugi um pouco do assunto aqui, mas só para abrir esse parênteses para vocês. Mas prosseguindo aqui então, ele também foi perguntado sobre a questão da sua caminhada até a marca penal para a disputa de pênaltis contra a França. Se liga só no que ele disse, abre aspas, estava focado em repetir a cobrança do tempo normal, estar tranquilo, igual eu estava. Foi a caminhada mais longa da minha vida. A França fez o primeiro, aumentou a pressão, eu não podia errar, estava focado nisso. Vocês percebem, cara, como o Messi sempre fala de tranquilidade? Mas parece ser um cara muito muito calmo. Embora, claro, a gente sabe dos relatos dos jogadores adversários que, ó, o Messi, pra tirar um zagueiro adversário da sua zona de conforto, irmão, o Messi coloca a mãozinha na boca e, ó, xinga até a quinta geração do cara. Mas é dentro de um contexto também de argentino, catimba, pô, e no fim das contas, futebol profissional é isso, né? Não vão achando aí que futebol não tem provocação, igual o pessoal da televisão costuma falar, tudo paz e amor, não. Futebol, irmão, porrada, é por esse lado aí também. Mas prosseguindo aqui então, agora vamos falar sobre os jogadores que o Messi acompanha na Europa. Embora a pergunta, na verdade, foi mais relacionada a quem os filhos dele acompanham na Europa. E o Messi falou desses seguintes jogadores aí. Mbappé, Vinícius Júnior, Lamine Yamal, Lewandowski e Haaland. E embora, como eu disse, a pergunta foi mais relacionada a quem os filhos dele acompanham, o Messi já cansou de falar em outras entrevistas que ele acompanha ainda o Barcelona. Não é à toa que, pô, recentemente ele deu parabéns aí por um dos títulos que o Barça conquistou no Instagram. Então, assim, o Messi sabe ainda o que está acontecendo. Muita gente acha, pô, o jogador não acompanha o futebol. E é verdade, grande maioria dos jogadores realmente não acompanha jogos de outros clubes. Mas o Messi, por toda essa ligação que ele tem com o Barça, é muito legal saber que ele ainda acompanha o clube, tá certo? Próxima pergunta, então, é referente à competitividade, já que é um ponto de interrogação e a mídia sabe disso. Muita gente acha que o Messi perdeu a competitividade porque optou por não jogar na Europa, já que não tinha como voltar pro Barcelona naquela oportunidade em 2023. Tem gente que acha que o Messi parou de competir quando foi para a MLS, e ele respondeu o seguinte: não há dúvida de que continuarei competindo. Essa natureza nunca me abandonará, porque ela é parte de mim. Foi assim que fui criado. Eu adoro vencer e competir. Então, assim, por mais que ele esteja nos Estados Unidos, é legal saber que ele ainda se importa, enfim, e quer ganhar. E eu acho que o Messi ainda tem algumas metas, enfim. Tá muito próximo de conquistar 50 títulos na carreira, então
Pô, o Messi ainda tem lenha pra queimar, né, gente? Não há dúvidas de que a gente acompanhando os jogos dele, quem acompanha os vídeos aí do canal, sabe do que eu tô falando, em questão de visão de jogo, em questão de inteligência dentro de campo. Na minha humilde visão, e não sendo clubista ou torcedor, cara, o Messi com a bola no pé, me desculpa, não tem ninguém pra bater ele na atualidade. Simplesmente não tem. Prosseguindo aqui então, ele foi perguntado sobre o que ele pensa do Lamine Yamal. Claro que também tem aquele contexto da foto deles lá de 2007, quando o Messi estava dando banho no Yamal, né? Mas enfim, abre aspas, o que ele está mostrando é impressionante. Ele vai crescer ainda mais como jogador e continuar aprimorando seu jogo. Espero que continue ajudando o nosso Barça. Ele tem habilidades incríveis. Pra mim, já é um dos melhores do mundo. Volto ao que eu falei anteriormente. O Messi acompanha o Barça. O Messi sabe quem são os jogadores. Ele tem plena noção do que está acontecendo lá. E imagina pro Lamine Yamal como é que é receber um elogio desses do Messi. Indescritível, né? Prosseguindo mais uma vez então. E aqui, na verdade, é uma pergunta da final da Copa do Mundo ainda, que eu acabei pulando, mas olha só. Ele foi perguntado sobre o que passou na cabeça dele quando Kolo Muani, vocês lembram daquela chance da França nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, que ele perdeu um gol inacreditável, também com muitos méritos da defesa do Dibu Martínez? Pô, aquele lance, meu Deus do céu. Eu juro pra vocês que eu não consigo nem me lembrar minha reação, eu só lembro que eu fiquei completamente paralisado. Enfim, ele falou isso aí, ó. Sendo sincero, não lembro direito. E começou a rir. Foi muito rápido de onde eu estava, não deu pra ver direito. Sei que depois recebi a bola e tivemos um último ataque que quase o Lautaro fez. Depois vi o lance, loucura total. Aqui o Messi disse que o Lautaro quase fez, mas quem lembra daquele lance exatamente, rapaziada? Aquela Copa do Mundo do Lautaro foi uma coisa lamentável, né? E o Messi falou que o Lautaro quase fez o gol, mas assim, depois do lance do Kolo Muani, que a jogada vai prosseguindo, quem viu o cruzamento do Molina, depois daquele passe do Messi pro Lautaro cabecear, viu que a cabeçada do Lautaro Martínez foi uma coisa... assim... não vou falar nada, sinceramente, mas a cabeçada do Lautaro foi completamente ao oposto do que é ao lado do gol. Prosseguindo aqui então sobre a Copa do Mundo, o Messi então foi perguntado sobre a próxima Copa, de 2026. O que muita gente achava praticamente impossível dele participar em 2022, depois que ele ganhou, afinal de contas muita gente já deu como encerrado o ciclo dele na Argentina, e ele provou que não, ganhando mais uma Copa América, como coadjuvante, é verdade, mas... assim, muita gente já sem expectativa dele chegar nessa Copa. À medida que o tempo foi passando, a gente foi percebendo que não era bem assim. O Messi não dava sinais de que iria se aposentar da Argentina, e não tinha nenhuma notícia sobre isso. Afinal de contas, quando o Messi for se aposentar da Argentina, com certeza já vai ser noticiado com antecedência. A mídia vai preparando os últimos jogos, uma despedida, uma festa, alguma coisa, e não tem absolutamente nada até o momento relacionado a isso. Então, à medida que o tempo foi passando, e eu também acompanhando muito de perto como estava essa situação, posso dizer para vocês que eu sempre acreditei que o Messi jogaria a próxima Copa do Mundo. E ele, então, questionado sobre isso, respondeu de uma forma dando um indicativo, mas também mantendo os pés no chão. E sempre naquele papo de aproveitar cada momento. Vou colocar na tela para vocês darem uma olhada também, então. Deixa eu só achar aqui. Abre aspas, esse ano será importante para a minha decisão sobre a Copa do Mundo de 2026. Estaria mentindo se dissesse que não estou pensando nisso. É aquele contexto de sempre. Tem que ver se ele vai estar bem fisicamente. Torço esse ano para que não seja como o ano passado, quando o Messi sofreu muito com lesões. Esse ano já teve uma, que infelizmente tirou ele da data FIFA contra o Uruguai e contra a seleção brasileira. A bem da verdade, que bom pro Brasil que o Messi não jogou, porque se o Messi tivesse jogado a Argentina tinha feito 7-1, eu acho, porque fez 4 sem o Messi. Imagina se tivesse o seu principal jogador para colocar o Lautaro Martínez e o Julián Álvares a todo momento na cara do gol. Teria sido mais, com certeza. Sério, muita gente acha que a Argentina tá competindo bem sem o Messi, mas assim, tendo o Messi em campo, cara, ele deixa incontáveis vezes os atacantes na cara do gol. Prosseguindo aí então pro nosso próximo tópico, agora se encaminhando pro final, ele complementou mais um pouco então essa questão da Copa do Mundo, ó. Já disse que estou focado no dia a dia, mas estaria mentindo se dissesse que às vezes não penso na Copa. Eu penso sim, esse ano será fundamental para eu decidir se vou disputá-la ou não. Quero ter mais sequência. É basicamente o que eu resumi anteriormente, né? Rapaziada, é basicamente isso, as principais questões que eu tirei pra vocês, enfim, ele ter dito que foi pra MLS mais por uma questão familiar, já que não pôde voltar pro Barça naquela oportunidade, sobre a possibilidade de jogar a próxima Copa do Mundo, sobre, enfim, todos esses temas. Então, é um resumão completo do que foi essa entrevista do Messi a simplesmente futebol, né? Os argentinos ali. Enfim, acredito que tenha feito de forma bem resumida para vocês poderem acompanhar mais também sobre essas falas do Messi, tá certo? Meu único pedido é o mesmo de sempre, se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, novamente repito, é de graça, não custa nada. E é uma ajuda enorme para mim que estou aqui
quase madrugada já gravando esse vídeo depois de ter aproveitado minha vida muito... Eu não vou mais... Por que eu quero falando de putaria aqui? Rapaziada, é basicamente isso então. Muito obrigado a vocês pela ajuda de sempre. Tamo junto, um forte abraço pra vocês e muito obrigado pela força que vocês dão ao meu canal, pelos 13 mil inscritos e que venha já o 14, o 15, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Obrigado pra vocês de coração, tá certo? Até a próxima.